Olá, pessoal. Sou o professor Márcio Oveg e vamos dar sequência ao nosso assunto de segurança da informação. Nós já definimos aí os conceitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Já falamos que a quebra da confidencialidade é uma quebra passiva. E da integridade e disponibilidade é uma quebra ativa. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as ameaças, a forma pela qual esses pilares são derrubados. Como o invasor, o hacker, o bandido vai agir para tentar, derrubar um ou uma sequência desses princípios. Vamos começar entendendo, já sabemos o que é ameaça. Vamos entender agora alguns tipos de ameaças. Sim, porque nem sempre essa ameaça ela é fruto necessariamente de um ataque por alguém mal intencionado. Existem as chamadas ameaças involuntárias, que são causadas pela falta de conhecimento, pela ignorância, onde eu diria que pode fazer parte do nosso estudo de segurança, que a educação, a orientação ao usuário, auxilia, ajuda a minimizar esse tipo de ameaça. Então você, pensando em casa, filho, irmão, o pessoal que usa o computador, você orientar, esclarecer os riscos, as ameaças que existem, faz com que essa chance de uma ameaça involuntária diminua. Ameaças naturais, frutos de algum tipo de evento da natureza. Claro, fica meio estranho a gente falar sobre um tsunami, um furacão, mas pense, uma chuva torrencial, um raio que venha cair na rede elétrica, interrompendo a energia. Então, a instalação de um wall-break, a instalação de um gerador, pode ser visto como um ativo de segurança? Sim, sim. Bom, mas o nosso assunto mesmo é com base nas ameaças propositais, ameaças voluntárias. Então, vamos ao nosso slide. Vamos lá. Bem, então já esclarecemos, alguns tipos de ameaças com relação à intencionalidade natural, involuntária e voluntária. Veja que é justamente aqui, nas ameaças voluntárias, que a gente vai apresentar os ataques, os malware, os golpes causados por pessoas mal intencionadas, hackers, invasores, espiões, tentando derrubar algum daqueles princípios. Vamos começar o seguinte: todo e qualquer programa mal intencionado, ele vai ser chamado de malware. Antigamente, a gente usava o termo vírus para tudo. Tudo era vírus. Só que os ataques começaram a ter um foco específico. Porque o vírus ele tem uma ação destrutiva. Ele vai agir na integridade. Agora você percebe que o bandido não quer destruir, ele quer coletar dados, ele quer tirar um serviço do ar. Então, com essa diversidade de propósitos, eu diria que o termo mais justo, mais correto, não é o vírus, e sim o malware. Dentro do malware, nós vamos encontrar todas essas categorias, esses tipos de ataques. Perfeito? Então, guarda aí, vamos lá. Vamos começar apresentando um tipo de malware que é bastante manjado, conhecido. A ideia do vírus. O vírus é um programa ou parte de um programa, normalmente malicioso, que acaba se propagando e inserindo cópias de si mesmo e tornando parte de outros programas e arquivos. Para que se possa
tornar ativo e dar continuidade a esse processo de infecção, o vírus depende da execução do programa ou do arquivo hospedeiro. Para que o seu computador possa ser infectado, é preciso que um programa já infectado seja executado. Resumindo, o vírus, ele precisa de um arquivo hospedeiro. Um anexo do e-mail, por exemplo, onde ele precisa que você abra esse anexo para o vírus poder agir. Então, o vírus vai chegar para você, até você, né, na forma de um anexo, agregado a algum outro elemento. E vai tentar despertar o teu interesse em justamente querer abrir o tal do anexo. Mensagens como: segue em anexo fotos da nossa festa, segue em anexo um cartão virtual de alguém que te ama, né? E assim por diante. Elementos que vão tentar despertar a tua curiosidade, o teu interesse em abrir, porque o vírus precisa que você abra o tal do anexo para ele poder agir e disparar. Diferentemente de um outro malware que a gente vai comentar em seguida, que não precisa dessa abertura da execução, o vírus é ponto crucial. Você tem que abrir o anexo. Inclusive, isso já foi cobrança de prova. Cobrança de prova do Banco do Brasil. O simples fato de receber um anexo contaminado já é o suficiente para contaminar a máquina do usuário, tendo ele aberto ou não o tal do anexo. Não, o vírus necessita da execução, ok? E o vírus vai agir na integridade, alterando, modificando, destruindo a informação. Vamos a outro malware, vamos lá. Worm, ou verme, é um programa capaz de se propagar automaticamente pela rede, enviando cópias de si mesmo. Veja, se propagar automaticamente. Diferentemente do vírus, o worm, ele não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo, ou, né, de outros programas ou em outros arquivos, mas sim pela execução direta de sua cópia, ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados. Então, a gente fala que o worm, ele vai usar a mesma forma que chegou até você para se autopropagar, para se espalhar. Exemplo, você recebeu um worm por e-mail. Ele vai acessar a tua lista de contatos e passar e-mails contaminados para os amigos e para os amigos dos teus amigos, e assim por diante. Sem a necessidade de você executar qualquer tipo de anexo. Ele se autopropaga. É uma espécie de corrente de contaminação, onde você acaba mandando para 10. Cada um dos 10 para mais 10, para 100, para 1000, gerando um congestionamento. Você vai perceber que o worm, muitas vezes, a ação do worm gera uma sobrecarga, gera um congestionamento, tirando um serviço do ar. Esta é a ideia do worm. Vamos lá? Outro tipo de ataque. Aqui. A figura do backdoor. O backdoor, normalmente um atacante, procura garantir uma forma de retornar ao computador comprometido, sem precisar recorrer aos métodos utilizados na realização da invasão. Então, é como se ele criasse um canal de acesso livre até a tua máquina. Esta é a proposta do backdoor. Criar um canal de acesso ao teu computador, para que ele possa perfeitamente voltar quando ele quiser e, claro, óbvio,
fazer o que ele quiser. O interessante do backdoor é que o termo porta dos fundos, o termo backdoor, ele já foi usado com outra proposta. Imagine que eu, um programador, um desenvolvedor de um sistema, eu crio um canal de acesso para que eu possa dar toda uma assessoria, possa prestar todo um cuidado ao teu sistema. Madrugada, você me liga, professor Márcio, o sistema travou, o sistema está com um problema? Deixa comigo. Vou acessar aqui de casa. Então, eu vou acessar através dessa porta que eu deixei. Não é uma invasão, é um acesso autorizado para dar um suporte. Só que aí imagine o seguinte, se alguém descobre que existe esse meio, que existe esse canal de acesso, a pessoa pode querer usar esse canal para acessar de forma indevida. Então, muitas vezes, esse tal de backdoor, ele não é algo recomendado, não é algo que é visto com bons olhos. Então, o termo backdoor passou a ser usado como o ataque, onde o bandido força essa porta, esse canal de acesso, para que ele tenha livre poder, livre acesso ao teu computador. Quebra da confidencialidade, já que ele vai ter acesso às tuas informações. Quebra da integridade, já que ele vai poder alterar, modificar informações. E eu diria que a quebra da disponibilidade até pode, em uma última instância, porque, afinal, o bandido quer continuar acessando essa máquina. Muitas vezes para usar a tua máquina como fonte de depósito ou propagação de outros ataques, tá? Então, ele não quer tirar a tua máquina do ar. Ele quer fazer uso dessa máquina. Então, mas, mal ou bem, o backdoor, ele pode perfeitamente agir em qualquer um dos três pilares. Só lembrando que também o backdoor já foi usado com a proposta do bem, Legal? Só para complementar a figura do vírus, existem vários tipos de vírus, vários. Por exemplo, nosso caso, o Office 365. Você sabe que tem um tipo de vírus que pode contaminar arquivos do Excel, do Word e do PowerPoint? Que tipo de vírus é esse? Ah, é o vírus de macro. Macro é uma programação que se cria para automatizar tarefas. Então, imagine que, como a macro é uma programação, e vírus também é uma programação, imagine um vírus que se disfarça de macro só para contaminar a tua planilha, o teu arquivo texto, o teu conjunto de slides. Sim, porque a pessoa, ao receber, ela analisa o seguinte, pô, peraí, será que eu posso abrir esse arquivo do Excel? Acho que não tem problema, né? Afinal, Excel é cálculo, o Word é texto, não vai ter vírus. Vai, pode. Que tipo de vírus? Vírus de macro. Que mais? Vírus script. É o vírus que está na escrita, na linguagem HTML, na construção da página. É o vírus script. Ok? Então, só para você entender algumas variedadezinhas de tipos de vírus. Bom, vimos aqui, né, vírus, a ideia do worm e a figura do backdoor. Muitas vezes o aluno coloca o seguinte, professor, eu peguei uma questão, peguei outra, peguei várias questões e eu percebi que ele adora confrontar vírus e worm. E aí a frase é que o vírus necessita da execução e o worm se autopropaga. Show! Posso dizer que esta é a diferença, é a única diferença? Meu amigo, única não, mas é a mais marcante. Outra diferença é que o vírus vai agir aonde? Na quebra da integridade. E o worm na quebra da disponibilidade.
Então, são propostas, são ações diferentes, tá? Mas é sempre uma boa pedida para a prova. Bem, vamos falar mais ainda sobre outros tipos de ataques nas próximas aulas, combinado? Por enquanto, três. Cercando backdoor, vírus e worm. Perfeito? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até mais!